Olá, lindonas e lindões, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Cláudia Palm. Ela é médica, ela fez clínica médica e infectologia. Ela trabalha também na Lapinha, que é um dos melhores spas do mundo, ganharam vários prêmios, é um spa médico também. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bom, Fábio? Então, eu falo muito para as mulheres que trabalham, né? São mulheres que têm um ritmo de vida, vamos dizer, estressante até, mas eu queria que a gente começasse a falar sobre vida saudável. O que é hoje, na realidade, ter uma vida saudável? Acho que o grande desafio de uma vida saudável é o equilíbrio dentro das nossas atividades. Tá. Não tem como a gente parar de trabalhar, né, ou parar de ter estresse, mas como a gente equilibrar isso dentro da nossa rotina de vida. Então, e priorizando aquelas coisas básicas. Quais são os pilares de uma vida saudável? Então, eu creio que avaliar um pouco o seu biorritmo, ou seja, esse equilíbrio entre sono e estar à vigília, estar acordado e o sono. Normalmente a gente inverte, a gente está muito mais em vigília e acaba menosprezando o tempo de sono, que é muito importante para a restauração de vários dos nossos sistemas. Já a primeira dúvida me surgiu. Tem gente que fala assim, tem que dormir 8 horas ou tem que dormir 7 horas. Depende de cada indivíduo isso? Depende. A necessidade de sono, ela é diferente para cada pessoa. Tá. Claro que a gente tem uma média, assim, de quanto uma criança precisa dormir, ela precisa dormir muito mais. A gente pode ver o bebezinho dorme muito mais do que a criança maior. Então há uma necessidade diferenciada de sono por idade, mas também pelo biorritmo de cada um. De forma geral, a gente menospreza, quer dizer, a gente dorme menos do que deveria dormir, né? Uma forma de a gente avaliar se a gente precisa de mais sono ou não é de analisar o quanto a gente tem sono durante o dia. Então, assim, se eu tenho uma noite de 8 horas, mas eu continuo com sono durante o dia, talvez o meu biorritmo precise de um pouco mais. Tá. Né? E tem pessoas que dormem 5 horas por noite e estão super bem dispostas, ativas. Tá. Não sob medicação, mas ativas naturalmente. Então, ela tem um biorritmo mais curto. Tá. Mas a gente sabe que há uma necessidade mínima de sono para cada um. Então, primeiro, né, um dos pilares da vida saudável, sono. Outro, a alimentação saudável, né? Quanto mais natural, eu diria, mais perto daquilo que a gente consome da fazenda, digamos assim, para o nosso prato, tanto mais natural a gente tem, melhor essa alimentação. Claro que depende de cada situação familiar, a gente vai ter que equilibrar isso. Nem sempre eu consigo ter o milho da espiga congelado na geladeira, por exemplo, ou vou ter que usar uma latinha, mas eu conseguir substituir esses nossos alimentos industrializados de forma geral, que tem muito conservante, corante, trazem prejuízo pra gente, por produtos mais naturais, então mais trabalho, é verdade, né? Tem que comprar, lavar, descascar. Mas também dá para fazer um planejamento, né? Então, por exemplo, para o domingo, final de semana, você arrumar suas marmitas, por exemplo, como eu falo, para você não fazer besteira durante a semana. Então eu vou no mercado uma vez por semana e aí compro já aquilo que realmente é mais saudável. Isso ajuda bastante. Tá. E um terceiro ponto é o movimentar-se, né? Ter exercícios físicos. E aí não precisa ser academia. Pode ser eu subir a escada em vez de eu pegar o elevador. Pode ser descer um ponto antes do meu lugar, uma quadra antes do meu lugar de trabalho e caminhar o restante ou na volta. Esse contato com o meio ambiente, ou mesmo com a rua onde eu moro, porque daí você vê uma pessoa, porque isso também é um ponto importante, a questão dos relacionamentos, né? Tá. O tempo de meditar, de se relacionar, de conviver com o outro, porque a gente não é só o biológico, né? Nós temos mente, corpo, espírito, e eu entendo que uma vida saudável é o equilíbrio entre essas três coisas, né? Hoje, principalmente nessa vida onde todo mundo fica muito aqui, né? Fica muito no celular, quer dizer, e as pessoas acham que se relacionam muito
mas você se relaciona muito com as pessoas que estão ali, mas você não tem esse contato, né? Você se relaciona, a gente se relaciona muito pouco no tempo que sobra, com tudo isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Então tem muita gente que tem problema, que me procura, por exemplo, com problema de comunicação, de não saber se comunicar com as pessoas, assim, no presencial, fisicamente. Porque as pessoas estão muito acostumadas por e-mail, por rede social, por WhatsApp. Então também é importante essa questão dos relacionamentos, né? Presenciais, né? Esse olhar no olho, esse tocar, faz parte do nosso sensitivo como ser humano, né? Então, tem a terapia do abraço, né? Aquele abraço gostoso, ele passa mais do que só uma imagem, né? É o toque, é o físico. E a gente, como ser humano, é um ser humano relacional. Então, o relacionamento pessoal faz parte de uma vida saudável. Pode ser em família, não precisa a gente ampliar tanto, mas assim, sentar à mesa, ter esse tempo de se alimentar, de olhar no olho do filho, de perceber, puxa, ele não tá muito legal. Mesmo que ele diga que tá tudo ok, tu percebe, puxa, tem alguma coisa. Essa percepção você não tem através de mídia, né? Não, e você precisa de tempo também, né? Você fala, não, é qualidade e tal, mas a gente precisa de um tempo, às vezes, para perceber que as coisas estão erradas também, né? E decidir quais são as coisas importantes, porque o nosso tempo é limitado. Todos os nossos dias têm 24 horas, de né? Todos nós. De todos. E aí, como é que a gente equilibra esse tempo? E muitas vezes a gente gera uma ansiedade ou até a depressão, porque a gente quer mais do que o tempo nos permite. Então eu economizo no tempo de sono para atividades, eu economizo no comer, né? Rapidinho tudo, e aí vai trazendo repercussão física também. Então esse equilíbrio do tempo, assim, escolher prioridades, mas assim, o que é minha prioridade nessa vida hoje, nesse momento de vida, né? Talvez seja com os filhos, talvez seja no trabalho, talvez seja no relacionamento a dois. Escolher essas prioridades e aí equilibrar esse nosso tempo dentro disso, ter tempo de olhar, de tocar, ter tempo de elogiar, de receber um elogio, de fazer coisas que às vezes a gente fala, tá fora do trabalho. Mas é importante isso, de celebrar, falo sempre para elas, né? É importante a gente ter tempo de celebrar as pequenas conquistas, de agradecer. Essa vida saudável que a gente está falando, que não engloba a vida saudável, gente, não é só comer bem, né? Como a gente viu aqui, ela englobou mais do que 6 pilares aqui que a gente falou, né? Isso, por exemplo, você não ter esse equilíbrio de todos esses pilares dentro do possível, lógico, do que é real pra gente, da vida corrida que a gente tem, pode afetar o nosso sistema imunológico, doutora? A gente é um todo, né? Então não tem como não interferir. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático. Tem um estudo que avaliou o nível de leucócitos. Leucócitos é os nossos soldadinhos, eu sempre digo, que nos defendem das doenças. Os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, e leucócitos é uma parte desses glóbulos brancos, tá? E eles dosaram de médicos pós-plantão. Então fizeram, assim que acabou o plantão, fizeram a dosagem dos leucócitos, aí eles dormiram e coletaram de novo no mesmo dia. Houve uma diferença significativa, teve uma queda pós-plantão, onde tu tá acordado num ritmo, desses leucócitos. E à medida que eu dormi, descansei, esses leucócitos se recuperaram. Então uma coisa bem palpável de como a imunidade, o sono interfere na recuperação da nossa imunidade. Boa parte da nossa imunidade está no nosso sistema gastrointestinal, de reatividade ou de atividade. Então, quando eu tenho um intestino que não funciona direito, com das diversos distúrbios, ou mesmo uma alimentação que não está sendo adequada, com muita toxicologia, eu mudo essa flora intestinal e com isso eu mudo a produção de algumas substâncias importantíssimas na imunidade, né? De absorção de nutrientes mesmo, ou da própria imunidade que está ali, que é uma porta de entrada de muitas substâncias, mas também de germes. Então eu tenho uma imunidade maior nessa região. Então ela faz uma direta relação, né? Atividade física também, na liberação de estimulantes hormonais, também ajuda na estimulação da imunidade. Se eu pensar assim no sol, por exemplo, né? Agora, Curitiba especialmente, a gente tem pouco sol, muito pouco sol, né? Então, é uma prática muito comum a gente ter muita gente com baixa de vitamina D. Então, a gente precisa repor.
Mas o que a gente muitas vezes esquece é que para que essa vitamina D que eu reponho seja metabolizada, tenha sua ação no osso, eu preciso de um pouquinho de sol. Então eu preciso desse mecanismo de estar ao ar livre, de pegar um pouco de sol para trabalhar isso. E aí também, ela também é um dos... As vitaminas, de uma forma geral, muitas delas estão diretamente, outras indiretamente relacionadas à imunidade. Ou seja, né, precisa de tudo isso, porque senão vai realmente ter um prejuízo na saúde. E outra coisa, uma última pergunta que eu estava conversando com ela, a gente está hoje no Global Wellness Day, né? A gente está aqui comemorando, esse vídeo vai sair depois, vai ser editado um pouquinho depois desse Global Wellness Day, mas a gente está aqui nesse dia. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui, juntando um pouco de saúde, mas eu falo muito na saúde física e mental, né? Não só na física. Às vezes a gente fica muito no o que comer, e tá estressada a beça, e não faz uma meditação, e não agradece e tal. Eu tava perguntando para ela uma relação do estresse, porque eu já li muito assim, se você tá no estresse, se você tem um estresse bom, né? Se você tá em flow, se você tá fazendo um projeto que tá te tomando muito tempo, muitas horas de sono, mas você tem um estresse bom, você tá feliz, isso não afeta a sua saúde quanto o estresse ruim, de você tá num projeto com as mesmas, vai faltando sono, faltando comida boa, mas você tá infeliz. Eu perguntei para ela se o corpo da gente, na verdade, sabe qual é o estresse bom e não vai fazer tão mal, se ele sabe diferenciar o estresse bom do estresse ruim, né? É difícil isso, né? Difícil, né? A parte hormonal envolvida, né? Liberação de cortisol, de serotonina, dos nossos hormônios, independente de o estresse tá bom ou não, né? De estar feliz ou não. Claro que na felicidade eu tenho mais liberação de serotonina, que acaba repercutindo no meu bem-estar momentâneo. Mas o que eu te respondi foi que a gente precisa olhar o depois desse período de estresse, né? Se daí eu não dormi o suficiente, eu consigo recuperar esse sono? Porque, como eu falei antes, o sono em deficiência eu mencionei a questão da imunidade, um dos pontos, mas tem outros fatores, né? O estresse mental, daí que gera posteriormente para fazer esse backup. Quando a gente dorme, a gente faz o backup, dá uma limpada na nossa mente, tudo aquilo que a gente não precisa mais. Então, olhar o depois desse estresse, né? Será que tá caindo muito mais meu cabelo? Será que a minha pele tá pior? Será que a minha irritabilidade não aumentou no pós? Quer dizer, naquele momento eu tô sob efeito da serotonina, eu tô bem. Mas dá uma olhada depois. Olha, foi tranquilo depois, então a gente consegue ver que houve um equilíbrio do processo, né? Mas, então, às vezes, mesmo a gente trabalhando super feliz, estando bem, se a gente não tiver esses pilares equilibrados, a conta vem de qualquer jeito, né? Ou na pele, ou em alguma doença, alguma coisa. Então, é o que eu sempre falo, o autoconhecimento, eu acho que é um santo remédio pra gente, porque ele faz até você prevenir certas coisas, né? Porque e isso é muito individual, é muito de pessoa para pessoa. Se conhecer, de tirar esse tempo para se conhecer também, no sentido de a gente, no meio de uma rotina estressante, a gente não para dizer, puxa, será que esse alimento está me fazendo bem? Será que esse sono está sendo suficiente? Será que esse trabalho está me fazendo bem? Será que, né? Então parar, e ter esses tempos de parada, que é essa saúde mental, né? Tempos de parada, de meditar, de se relacionar com o outro, de descansar mesmo, descansar às vezes da mídia, descansar do monte de informação que a gente tem. Sabe aquele tempo de ócio, de ociosidade, que você não pensa em nada? O fazer nada sem culpa, que poucas mulheres conhecem, a gente não conhece. Não fazer nada, assim, poder deitar no sofá e dizer, puxa, agora eu vou descansar. Ou essa semana minha pequena, eu tinha um trabalho para fazer, e a minha pequena, mãe, para um pouquinho, vem dançar comigo. E ela colocou uma música e queria dançar na sala, né? Então, assim, e aí eu fui e eu pensei, puxa, é um tempo de total descontração, que
deixei o trabalho um pouquinho, tive aquele tempo tanto de interação com ela, mas também para mim, né, de relaxar, movimentar de se permitir fazer uma coisa e totalmente diferente, né? E fora como foi do... bom. E a gente precisa fazer isso mais, né? Tirar esse tempo de... Gente, muitos aprendizados, tenho certeza que vocês adoraram. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Foi um prazer. Catei ela, mas eu não podia perder todo esse aprendizado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Canal Fabiana Scaranzi, para você ter o trabalho e a vida que você quer.